Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa aula é Introdução ao Antigo Testamento 1. É a segunda lição do primeiro módulo, do nosso curso. E hoje nós vamos no capítulo 3, a análise do livro do Êxodo. Bom, vamos lá. A palavra Êxodo é traduzida do grego ex, de dentro para fora, odos, saída. Caminho, significa um caminho de dentro para fora, mais ou menos isso, Esse livro é a segunda seção da Torá. Lembra que a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Esse livro, então, é o livro número 2 e registra a situação dos judeus no Egito após a morte de José, governador divino aí, Mostra também a providência de Deus para tirar a sua videira do Egito, conforme a profecia, que é Israel, onde estava escravizado há 430 anos. Isso mostra no Salmo 80, e no livro do Êxodo, 12:40. É no livro de Êxodo que está registrado que o povo recebeu a primeira cartilha, as primeiras orientações de Deus para a vida religiosa estão aqui no livro do Êxodo. Bom, depois de liberto, o povo se tornou uma nação, e passou a ter necessidade de constituição própria, de um regulamento de costumes, de leis civis, leis religiosas, de regras para organizar a nação, a sociedade, as famílias, a conduta das pessoas. Toda nação organizada precisa de leis. As pessoas não conseguem se entender se não tiver regras gerais, regras da maioria, que todos se enquadrem nelas. Então, qualquer nação organizada precisa ter leis. Bom, sobre esse livro, que é o segundo da Torá, que é o Pentateuco, que é parte do Velho Testamento, então eu queria mostrar para vocês essa relação aí. Os judeus, eles organizam o Antigo Testamento em 3 seções, que é chamada a Lei de Moisés, os profetas e os escritos, conforme disse Jesus. Então é a Torá, que são os 5 primeiros livros. Então a Torá não é todo o Antigo Testamento, a Torá é só o Pentateuco, só os 5 primeiros livros. Depois vem Nebi é profeta, Nebihim é profetas. Esse rim é o plural no hebraico, no final dos substantivos se usa o rim para pluralizar. Então, Nebihim é profetas. E Ketuvim, também é a mesma coisa, Ketuv é os escritos, e o rim é o plural, Esse Ketuvim entra todos os outros livros, os históricos, poéticos, todos os outros livros aí, completando os mesmos que nós temos no Antigo Testamento, Esse grupo é chamado de Tanakh, no hebraico. E Tanakh é um acrônimo, eles gostavam muito de brincar com isso, com acrônimos, Se você pegar o Salmo 119 e na sua Bíblia tiver as letras do alfabeto, ou Aleph-Bet do hebreu, você vai ver que aquilo lá é um acrônimo, um acróstico, onde cada capítulo começa com aquela letra no hebraico, não vale para tradução, mas é um acrônimo, Então Tanakh é Torá, Nebihim, Ketuvim, TNK. No hebraico não tem vogais, então eles identificam, assim, TNK é Tanakh. O que é Tanakh? É Torá, Nebihim, Ketuvim, Isso é o Antigo Testamento. Isso forma o Antigo Testamento como nós conhecemos. Eles têm menos livros, mas a gente vai falar sobre isso. Não é, a questão é que é o mesmo texto, só o arranjo dos livros que é diferente, a posição, tal. Um exemplo, os profetas menores, que são 12, lá é um livro só, Os 12 é um livro só no hebreu, dos judeus, na Bíblia dos judeus. Eu baguncei um pouquinho aqui, sabe por quê? Eu queria dizer para vocês que hebreu e judeu tem uma diferença, Tem um pouquinho de dificuldade de chamar eles de judeus, porque
e Judá é uma das tribos de Israel, tá? Então, Israel são 12 tribos, eles são chamados hoje de judeus, porque o Israel do norte se perdeu, e a maior tribo que ficou somente Benjamim e Judá, e mais os remanescentes da tribo de Levi que viviam entre eles, né? Que eram em pequena quantidade. Benjamim era uma tribo muito pequena, por causa de um problema também que teve aí no Velho Testamento, e os levitas também são muito poucos, né? Então prevalecendo em número enorme os judeus, né? Os filhos de Judá, então por isso eles são chamados de judeus. Mas não são judeus, são os hebreus, porque também tem remanescentes que voltaram lá do cativeiro do norte, e uma série de coisas aí, tá? Então tem descendentes de outras tribos também. Bom, além de outros, né, menciona 5 fatos que são também princípios que não foram estabelecidos no primeiro, né, no Gênesis, tá? 5 fatos que estão no Êxodo que não estavam no Gênesis, tá? A promulgação da lei divina. Percebam que quando eles não tinham uma nação organizada, eles não eram um povo organizado, eles não eram uma nação, eram um grupo de pessoas ali sem organização. Agora, como nação, eles tiveram a promulgação da lei divina, tá? A formação da nação, né, do povo como uma nação, a construção do tabernáculo, que era para adoração e apontava para o tema central da Bíblia, que é o sacrifício de Cristo, que é a salvação do homem, tá? A sustentação milagrosa no deserto, tá? Que é a providência de Deus, e estabelecimento da disciplina para o povo de Deus, tá? Então, disciplina também é um fator preponderante e importante aí nesse grupo aí, tá? Então, esses são os cinco princípios que não foram estabelecido no Gênesis, que se preocupou mais em contar a história do início, tá? Todos esses itens aí são princípios lançados aqui no Êxodo, tá? Nesse livro. Bom, e o título? Bom, os hebreus chamam o livro de Êxodo de Welech Shemor, tá? Com base nas primeiras palavras. Estes são os nomes, Welech Shemor, tá? Estes são os nomes. Eu já disse para vocês, repito, né? Os hebreus tinham o costume de dar o nome do livro com a primeira linha ali do escrito, né? Que tivesse nas primeiras palavras ali seria o nome, né? O outro lá, né, era Bereshit, que é no início, no princípio, né? É como começou o livro. E encaixou mais ou menos com o nome que tem agora. E esse aqui, né, eles chamavam assim, estes são os nomes porque aí assim começa o primeiro versículo de Êxodo, tá? Na versão Ara em português, né, as primeiras palavras são estes os nomes dos filhos de Israel, tá? Então tem aquela tradução ali, né? Então a palavra Êxodo é latinizada, né? Ela é latinizada, na verdade ela foi colocada por gregos, né? Para a forma grega, porque na Septuaginta eles fizeram a tradução da Bíblia toda do hebraico para o grego, tá? Mas por que latim? Tem muitas palavras em grego que são latim, tá? O grego é descendente do latim, né? Também, né? Da mesma raiz. Vamos dizer que não seja descendente, mas da mesma linhagem de línguas ali, tá? Já o português é descendente direto do latim, né? O português, o italiano, o espanhol, tá? São línguas latinas. E muitas palavras que nós utilizamos vêm do latim, mas perceba que muitas que nós utilizamos são de raiz grega, tá? Porque eles têm uma afinidade aí, tá? Então, êxodo é uma palavra latinizada, né? E tem o mesmo sentido de saída. O dicionário Globo define a palavra como emigração, sair, partir, tá? É ir, tá? Imigração é vir, emigração é ir, tá? O nome êxodo foi aplicado porque é o registro da saída do povo de Israel do Egito, tá? E foi colocado esse nome por esse motivo. Bom, o escritor de Êxodo é Moisés, tá? Tem alguns exemplos aí, né? Vocês podem ver, mas há questionamentos, como eu disse para vocês. Todos os livros da Bíblia têm questionamentos, mas esse questionamento vem dos críticos, né? Por isso não vale a pena perder tempo com esses textos negativos aí, né? Se a própria Bíblia mostra, então não tem que discutir. Eles acham um jeito lá, né? O tema central do Êxodo, tá? É parecido com o de Gênesis, né, com algumas diferenças interessantes.
em Gênesis está escrito sobre o começo da redenção através de indivíduos, né? Já o Êxodo, essa redenção é ampliada e acontece na vida de uma nação, tá? Uma nação inteira, que é Israel, porque agora organiza Israel como nação, promulga a lei, organiza, cria tudo o que precisa, agora é uma nação e agora o princípio de redenção vai se basear na nação de Israel, tá? Esse povo foi sofrido, né, que foi para o Egito, apenas em 75 pessoas, mas no tempo da saída, do êxodo, já era aproximadamente 3 milhões de pessoas, tá? Era 600 mil somente homens de guerra, né? Ou seja, era de 20 anos para cima que era contado os homens de guerra. Então não era contado mulheres, crianças, adolescentes, né? E jovens abaixo de 20 anos aí, né? Então essa conta, dá para fazer a conta por estatística, né? Pela quantidade de jovens acima de 20 anos, dá para a gente estimar mais ou menos quanto é que tinha no total. Então se vê claramente no tema de Êxodo a fidelidade, o poder, a sabedoria de Deus se relacionando com o seu povo, tá? Bom, como Deus é fiel, ele cumpriu as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E como Deus poderoso, ele abriu as portas de bronze do Egito, né? Para falar da dureza, da dificuldade, ele chamou de porta de bronze, e tirou o povo da escravidão. E como Deus sábio, ele usou várias estratégias para libertar os escravos e levá-los para a terra prometida, tá? O assunto principal desse livro é a redenção, tá? A redenção pelo sangue, né? Como nação liberta, essa nação carece de uma orientação. Por isso Deus provê a lei lá no Monte Sinai, logo depois da saída, e determina a construção do tabernáculo, né? Que é uma fonte tipológica de Cristo e da igreja, conforme nós vamos ver aqui à medida que for caminhando, tá? A sua abrangência histórica, né? O Êxodo se inicia com a descrição do sofrimento de Israel no Egito, na escravidão, infanticídio, opressão, tá? E termina com o poder e a glória de Deus no tabernáculo, no deserto, né? No meio do seu povo, né? É assim que é a abrangência do Êxodo, né? Começa como escravo e termina como liberto e cheio da graça e do poder. O final do livro contém um registro da manifestação da glória de Deus na inauguração do tabernáculo, que é um tipo de tenda desmontável, né, construída especificamente para adoração a Deus no deserto, né? A construção do tabernáculo está ligada diretamente ao culto, né? Porque ele tinha que estabelecer agora uma forma de culto, né? Depois da redenção, o que acontece também nos dias de hoje, né? Depois da redenção, depois de aceitar Jesus, depois de crer, aí necessita uma espécie de culto, né? Uma forma de cultuar, uma maneira de aproximar de Deus, tá? Então, após a conversão, os filhos de Deus têm o dever de adorar, né? No templo ou em qualquer lugar que se possa fazer. E no caso lá, Deus providenciou um lugar para eles aprender a adorar, mas aí ensinou para eles também que em qualquer lugar se pode adorar, nas muitas maneiras que Deus trabalhou. Uma delas foi essa nuance aí, que a pessoa que serve a Deus, aquele que tem o Senhor no coração, aprende a adorá-lo em qualquer lugar e dentro de certas regras também, porque não é bagunçado assim. Não se pode chegar a Deus com fogo estranho ou com uma forma estranha de adoração, né, que não seja aceitável por Deus. Não somos nós que definimos como é que vamos adorar a Deus, é Ele que define e nós servimos. Um exemplo que eu dou disso é o caso de Caim e Abel. Deus determinou uma forma e Caim ofereceu de um jeito, Abel de outro, só que Abel procurou fazer dentro do que Deus tinha estabelecido. E Caim procurou um jeito inovador ali, né? Ainda que fosse legal, que fosse, eu acredito que seja bem melhor do que o de Abel, mas não foi o que Deus estava esperando. Então nós temos que apresentar a Deus o que Deus espera de nós, e não o que nós achamos que podemos, né, fazer, tá? Segundo Orr, esse Orr vocês vão ver muitas vezes aí, porque é o livro dele, de 1970, né? Passaram cerca de 30 anos entre o final de Gênesis e o começo de Êxodo, né?
período incluído aí na dispersão da promessa aí, tá? Dispensação da promessa, que é a dispensação do meio, né? Diz o mesmo escritor que o período total coberto pela narração do Êxodo é de aproximadamente 80 anos, tá? Mas com base nas cronologias, né, mais completas, cronologia é um problema, vocês sabem disso, quanto mais antigas as datas, mais complicado é estabelecer cronologia, né? O tempo chega até 216 anos aí, tá? Repetindo as datas prováveis dos tempos anteriores, temos 4004, a criação de Adão e Eva. Já falei para vocês do erro do calendário, era para ser 4000, mas com o erro do calendário gregoriano, que é esse calendário romano que nós usamos, né? Então teve que voltar 4 anos. Então Jesus nasceu no ano 4 a.C. e Adão, a época da criação, no 4004 a.C., tá? 3.914 foi a queda, né, no pecado. 2.258 a.C. foi o dilúvio. 1831 a chamada de Abraão. 1545 a morte de José no Egito. 1401 foi a promulgação da lei, início da dispensação ali da dispensação da lei ali no Monte Sinai, no Egito, tá? Porque o Monte Sinai pertence, aquele deserto ali todo, pertence à nação egípcia, tá? As contradições relacionadas com datas antigas são grandes e insolúveis, então não se preocupe com isso, nós usamos as datas só para ter uma noção, porque é meio complicado estabelecer datas, né? Outro dia eu vi na internet um crente publicou um negócio lá, cronologia bíblica exata, né? E até só pelo nome, não preciso nem ler, eu já sei que tá, né? Tá complicado. Como é que eu vou determinar a cronologia exata de uma época que não tinha escrita, né? Não tinha gráfica, não tinha marcação sistemática, é complicado isso, né? Então o que nós temos escrito é o que quanto mais novo, mais informação nós temos, então é mais fácil, né? Na época de Jesus você tem a história de Roma, né? Eles escreviam nos anais de Roma os fatos importantes e tudo, então temos mais fontes para pesquisar, mas lá mais para trás não tinha não, tá? A extensão geográfica do Êxodo, né? Em qual área geográfica aconteceu os fatos descritos no Êxodo, né? O espaço geográfico ocupado e coberto pelo livro do Êxodo é muito pequeno, tá? Ele se limita à parte do Egito, um pedaço do Egito, só a parte fértil do Egito, né? O caminho até o Monte Sinai, que atravessa o Mar Vermelho, aquele caminho dentro do deserto até o Monte Sinai, parte do deserto de Midian, né, na terra dos midianitas, o relato, né, da chegada a Moabe, né, já bem próximo lá de Israel, do outro lado do Jordão, o último acampamento, né, está no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Então é muito pequeno o espaço geográfico ali, tá? Inclusive o deserto que o povo ficou 40 anos rodando está dentro desse espaço geográfico. Esse deserto, esses 40 anos, foi dentro da terra do Egito, onde está os desertos do Sinai, ali da Península do Sinai, né, tá os outros, Parã, Refidim, alguns desertos ali, mas todos eles são juntos, tá? Não é muito longe, não é muito grande o limite geográfico, não. O cenário religioso, né, o panorama religioso, aparece no Êxodo, principalmente do Egito, né? O povo era bastante dedicado a práticas religiosas, mas adoravam uma infinidade de deuses. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né? E praticavam muitos cultos idolátricos, inclusive feitiçaria, tá? Praticavam muitos tipos de cultos, tá? Acreditavam no deus Ra e no deus Amon-Ra, que é o deus Sol aí, né? E Osíris, que era o deus do rio Nilo, né, considerado por seus adoradores como o deus da fertilidade e da vida, porque o Egito só na beira do rio Nilo, né, só próximo às margens do rio Nilo, e lá no final, no delta do Nilo, é que tem fertilidade. Então, por conta disso, o resto é tudo deserto, eles achavam ali que Osíris era esse deus inventado. Esses deuses não existem. Deixa eu deixar claro aqui, meus alunos,
os demônios aí é que coloca esses nomes de Deus. Outros deuses não existem, só existe um Deus verdadeiro. Nós somos monoteístas, acreditamos que existe só um Deus, tá? Não é que servimos só um Deus, acreditamos na existência de um único Deus. Então, se eu acreditar que existia Osíris, Amon-Ra, Erra, então eu sou politeísta, porque eu acredito nesses outros deuses. Todos eles são vaidade do coração humano. Os egípcios eram bem vaidosos, então tinha muitos deuses, tá? Mas não era só eles, não. Se você for em Roma era assim, né? A Grécia era assim. Todos eles eram politeístas, tá? Também tinha Horus, né? O deus Sol, né? Representado por um falcão, né? Corpo de homem, cabeça de falcão, né? O Ptah era deus da cidade de Mênfis, né? Dos artistas egípcios lá. Eles eram na maioria animistas, né? Porque eles acreditavam que cada objeto havia um espírito capaz de influenciar as suas vidas. Os animistas são esses que acreditam que objetos podem fazer alguma ação dentro da vida da pessoa. Eles adoravam até animais, né? Como gato, touro, vaca, crocodilo, falcão e por aí vai. Havia no Egito grandiosos templos, né, de deuses, e os sacerdotes exerciam grande influência sobre o povo em geral e também sobre os políticos, né? Essa questão de política e religião é complexa, né? São dois poderes muito fortes, todos dois, né? E sempre que eles se juntam é um problema, mas a gente fala disso depois, quando a gente estiver na história de Israel, lá, Constantino, a gente detalha isso para vocês. Mas no Egito, os sacerdotes já tinham uma boa influência política, né? Poder político, acreditavam na vida após a morte, né? Por causa disso, eles adquiriram o costume de preparar para o sepultamento, né? Eram os especialistas no mundo antigo em embalsamamento, eram os egípcios, tá? E eles faziam isso para preservar, porque eles acreditavam na vida após a morte. Também surgiu a prática de construir as pirâmides eram na verdade túmulos, né? Para os faraós, né? Para guardar as suas múmias, né? Os seus corpos embalsamados. Eles guardavam também seus bens materiais, porque eles consideravam que as coisas os acompanhariam após a morte, né? Que eles iam desfrutar dessas riquezas na vida pós-mortem, post-mortem, né? Como diz no latim. Mas a religião do povo de Israel era diferente, né? José exerceu grande influência sobre a vida espiritual do povo até a sua morte. Ele liderou os seus parentes, né, por cerca de 50 anos. A vida deles em Gósen, o Gósen é uma região do Egito, uma região bem fértil, né, no vale do rio Nilo, tá? Lugar separado do restante dos egípcios, mas ali dentro do vale. E isso ajudou eles a preservar a sua crença somente em Deus e ficaram livres da idolatria do Egito por algum tempo, né? Por muitos anos, né, Israel permaneceu na religião monoteísta, tá? Depois caiu em corrupção espiritual, mas a ideia de Israel sempre era de somente um Deus. Essa questão deles ficarem separados, né, é porque os egípcios eram criadores de gado grande. O povo de Israel tinha o costume de criar gado pequeno também, né, ovelhas, bodes, né, cabras. E para o egípcio, o criador de gado miúdo era uma abominação. Então, por causa da religião deles, é que eles separaram Israel. Isso beneficiou o povo de Israel, porque eles estavam em desvantagem, porque eles vieram de outra terra para morar naquela terra ali, né? E acabou que isso foi uma bênção para eles, né? A religião deles não permitir, né, que eles tivessem contato com criadores de gado miúdo. O objetivo, né, a finalidade principal do livro de Êxodo é registrar as atitudes de Deus no sentido de liberar, né, de libertar o seu povo da escravidão e da idolatria do Egito. Veja que o tema central, o objetivo central do Êxodo é o objetivo da Bíblia, né, que é libertar o povo da escravidão do pecado, é tirar o povo, né, permitir a salvação da pessoa para libertar ele disso aí, da escravidão e da idolatria, tá? Conforme ele tinha prometido, né, existia uma aliança teocrática, teocracia, teo é Deus, cracia é governo, onde Deus governava, né, para ser cumprida,
e ele a cumpriu com fidelidade, né? Como parte dos objetivos do Êxodo, né, 5 fatos vão ser destacados como principais aqui nos objetivos, né? A instituição da Páscoa, um cuidado especial nós temos que ter, porque Deus deixou a Páscoa para ser comemorada em estatuto perpétuo. A Páscoa apontava para o sacrifício do animal, do cordeiro, sem mácula e tudo, então apontava para Cristo, né? E Cristo nos ensinou a celebrar a Páscoa. As festas de Israel precisam ser celebradas. É claro que nós temos que trazer para a nossa realidade, porque no Antigo Testamento era a preparação. No Novo Testamento é a consumação disso. Como é que é então essa festa, né, no nosso tempo? Eu vou pegar só a Páscoa, porque são 8 festas, tá? Eram 7 descritas lá no livro do Êxodo e depois no Deuteronômio, tá? 7 festas. Mas depois, no tempo de Esther, acrescentou a festa do Purim, né, da adivinhação, né? O Purim é a adivinhação, é o sorteio, tá? Se foi sorteado o dia para eles morrerem, então a festa do Purim, que foi comemora-se a libertação de Israel, né, da vida do povo de Israel, que é a 8ª festa, tá? Essas festas todas têm uma conexão com o Novo Testamento, e nós precisamos observar isso. É claro que a Páscoa, matar o cordeiro, tirar o sangue, espargir no altar, isso era para o povo de Israel. Para nós, igreja, temos que, do mesmo jeito, o sacrifício foi feito, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz, espargiu o sangue, tudo aquilo ali. E agora o que fazemos? Pela fé nós comemoramos a Páscoa, que é a morte do Cordeiro, porque anunciamos a morte dele, até que ele venha. Tá, que jeito que anunciamos? Com pão e vinho. Pão e vinho significa festa, né? Onde vai haver uma festa, no arrebatamento vai haver a ceia, tudo, e nós apontamos para isso, celebramos a nossa festa da Páscoa atualizada, e todas as outras precisam ser atualizadas também, tá? Bom, primeiro a Páscoa, depois a saída do povo do Egito, a promulgação da lei, né, no Monte Sinai, formando eles como nação, né, isso a formação da nação, a construção do tabernáculo, então, para o povo adorar no deserto, tá? O fundamento doutrinário, né, os fundamentos doutrinários, o livro de Êxodo serve de base para algumas doutrinas bíblicas interessantes, né? Nós temos aqui a libertação através do poder de Deus e do sangue do Cordeiro, que é um tipo do sangue purificador de Jesus, que eu acabei de falar para vocês. A importância de um líder vocacionado por Deus na frente do povo, né, a manifestação do poder através da realização de milagres. Esses milagres é para convencer os incrédulos e não os que creem, tá? E a providência divina em sustentar o seu povo no deserto com o maná, mostrando que Deus é o Deus da providência, que não desampara, que sempre vai trazer o maná, vai trazer codorniz, vai trazer água, né, direção, luz, proteção, claridade, tudo que nós precisamos aí. Então, Deus que provê também está ali descrito nesse fundamento doutrinário. A importância da punição, né, dos atos de rebeldia, né, de idolatria, desobediência, né, e coisas parecidas, né, a disciplina no meio do povo de Deus, né, a presença de Cristo no deserto tipificada pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, tá, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, a importância da tipologia, né, dos detalhes do tabernáculo, cada detalhe ali aponta para alguma coisa nesse projeto geral, tá? Aponta para doutrinas, né, funções, trabalhos religiosos, para a igreja e por aí vai, tá? A criação de um código de leis divinas, né, para orientar o povo de Deus na sua jornada da terra, né, quanto à vida religiosa, né, o prejuízo que traz para a congregação o afastamento do líder por muitos dias, né, que aconteceu com Moisés lá no monte, a construção do tabernáculo como um local consagrado para o povo adorar, sentir a presença de Deus, confessar pecados, receber perdão,
restaurar a comunhão com o Criador. Tudo isso, né, era feito no tabernáculo. O tabernáculo foi feito para isso, tá? Depois vemos a base hermenêutica, né? A base hermenêutica é a interpretação do texto, tá? Onde se encontra a primeira base para a realização do batismo nas águas, né? Por que se usam templos para reuniões das igrejas? Qual é o fundamento interpretativo da ceia do Senhor? Que eu comecei a dar uma pinceladinha para vocês. Onde nasceu a orientação divina para a igreja caminhar o dia a dia? Onde ocorreu os primeiros milagres de Deus para resolver problemas comuns do dia a dia das pessoas? Onde ocorreu isso? Quem é o primeiro exemplo de líder espiritual da congregação do Senhor? Onde está a base de Cristo, né? Onde está a base de que Cristo é a rocha, né? Firme na rocha, né? Estas aí e muitas outras perguntas doutrinárias só podem ser respondidas corretamente consultando o livro de Êxodo, tá? Consultando o livro de Êxodo e juntando com o Novo Testamento, nós conseguimos uma hermenêutica perfeita aí, né? Nessas doutrinas fundamentais básicas que nós temos aí. Alguns destaques, né, de vários eventos exclusivos do Êxodo, né, exclusiva que exclui outras possibilidades, a realização das 10 pragas, a organização da nação de Israel como nação, né, como nação organizada, instituída, né, a instituição da lei de Moisés como base dos princípios espirituais e morais, porque o cristianismo é uma religião moral, ética, tá? A peregrinação de Israel no deserto, sustentado por Deus, a construção do templo, tá? Também a construção do templo, a instituição do sábado como dia de descanso, né? A palavra sábado aparece 135 vezes em toda a Bíblia e 13 somente no Êxodo, tá? A partir do 16, 23 do Êxodo. Relacionando a colheita do maná, né? Não está registrado em Gênesis, né, e a última referência em Colossenses 2,16. Então não tem o sábado no Gênesis, só começa no Êxodo, tá? E a última lá em Colossenses. O conceito foi instituído no 7º dia da criação, relacionado, né, ao descanso de Deus, né? Porém o sentido é de cessação de atividades e não de descanso corporal, não, porque Deus não se cansa, né? Ele não tem, né? Então ele cessou a sua obra naquele dia ali, né? E significa trazer a um fim, né? Colocar fim, tá? O hebraico SBT, né? Porque não tem vogais, né? Tá? É interessante que somente o sábado, né? Shabbat, né? Shabbat, tá? SBT, Shabbat, tá? E nós falamos Shabbat porque incluímos as nossas vogais, né? Tinha o nome, né? Os outros dias eram chamados por números, né? Só o sábado tinha nome. Os outros eram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Parece o nosso, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Os judeus por muitos anos guardaram o sábado com a finalidade de descanso, né? Mas em anos posteriores começaram a considerar o sábado como dia especial de piedade e devoção a Deus, né? Eles usam hoje mais o sábado como isso, né? O dia foi instituído no pacto da lei mosaica de Moisés e o crente em Jesus está vivendo sobre o incondicional e permanente pacto da graça. Lá foi transitório o pacto da lei, a forma do sábado era diferente, tá, do que é para nós, né? Por que é diferente? Porque eles tinham que descansar no sábado, os judeus. E aí Jesus vem e fala, ele é o nosso sábado, então nós temos que descansar nele. O descanso no sábado apontava para ele. Nós temos que continuar descansando nele. Na lei, estava escrito, né, quem quiser guardar a lei, tem que observar a lei toda, na lei estava escrito que tinha que descansar. As pessoas só olham até aí, né? Então, quem quiser guardar o sábado, guarda todo. Lê lá no texto o que diz. Fala, olha, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que descansar. Aquele que não guardar vai ser apedrejado até a morte. Então eu vejo gente pelejando para guardar o sábado até hoje, né, rompendo com esse pacto aí, porque o pacto era guardar o sábado, e sábado era Jesus, e Jesus mesmo falou, eu sou o sábado, eu sou maior que isso aí. E ele mesmo colhia espiga no sábado e incentivava os discípulos a colher espigas, né? No sábado, por quê? Porque ele era senhor do sábado. O sábado é ele, o Shabat não é um dia, é um descanso.
tá? O Shabbat é um descanso, né? É o dia do descanso, nós descansamos nele, né? Então não precisamos apedrejar ninguém, né? Mas quem quiser guardar a lei direitinho, aí tem que seguir, né? Porque na lei você não pode cumprir só um pedacinho dela, você tem que cumprir toda a lei, porque senão você errou todo o processo, tá? O acesso a Deus só foi completado através do pacto da graça. Aquele outro era transitório, provisório, que apontava para Cristo que não tinha vindo ainda. Todos os cerimoniais do Velho Testamento têm esse significado, tá? Aponta para a sua configuração final aqui no NT, no Novo Testamento, tá? E é através de Cristo, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bom, Jesus no livro de Êxodo, né? Moisés é um tipo de Cristo em diversos aspectos, né? Como é que eu vejo Jesus no Êxodo? Em Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, né? Na sua vida, ele sacrificou a sua vida no palácio do rei para libertar o povo escravizado. Jesus não fez isso? Largou o seu trono de glória e veio salvar os escravos do pecado. Foi rejeitado depois, né? E reputado como libertador. Moisés aconteceu isso com Jesus, a mesma coisa, né? Foi rejeitado, crucificado, depois foi reputado como libertador, tá? Teve o privilégio, né, de ocupar a posição de profeta, sacerdote e rei. É chamado até de rei aí nesses versículos aí, vocês vão conferir, tá? Moisés que eu estou falando, tá? Profeta, sacerdote e rei, do mesmo jeito, né? O tríplice ministério de Jesus como profeta, sacerdote e rei, tá? Profeta, que tem a voz de Deus como sendo Deus, ele tem a voz de Deus. Sacerdote é o mediador entre Deus e os homens. Aquele sacerdote do Velho Testamento era só uma figura, era só um exemplo, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Então aquele lá era transitório, só apontando para Jesus, o verdadeiro sacerdote. Então o pastor não é sacerdote. Não temos, nesse sentido aí, tá? Não temos uma figura de um mediador. Agora todos os crentes são sacerdotes. Nós somos uma nação sacerdotal, conforme Deus idealizou. E Jesus é o sumo sacerdote. Então todos nós, como sacerdotes, temos acesso ao sumo sacerdote. No caso, o sacerdote lá, só um deles entrava uma vez por ano na presença de Deus, na Shekinah, ali no Santo dos Santos, né? Na presença de Deus, para oferecer sacrifício pelo pecado dele mesmo e dos outros, tá? Como mediador entre os outros e Deus. Tá? Então é Cristo que faz a mediação e todos nós temos acesso a Cristo. Então, mudou isso também. Mudou, mas só se cumpriu isso. Isso já era idealizado assim. Se eu olhar para lá, eu consigo ver o sangue do Cordeiro morto como o sangue de Jesus, que ele verteu na cruz do Calvário para nos salvar. E aquele Cordeiro, então o sangue dele não perdoava o pecado daqueles cordeiros lá do Velho Testamento. Ele só cobria. Só esperava o dia da redenção final, que era em Cristo. Aí Jesus veio e ofereceu o sacrifício perfeito, uma vez por todas, tá? Não cabendo mais sacrifício, porque era perfeito, né? Aquele do Velho Testamento era imperfeito, tinha que ser repetido ano a ano, tá? Bom, o Cordeiro Pascal, então, é considerado um especial tipo de Cristo, como estou dizendo aqui, porque teve o seu sangue derramado para libertar o povo escravizado, do mesmo jeito que aconteceu com Cristo. O maná também é um tipo de Cristo, porque ele mesmo confirmou isso, João 6, 32, 33, tá? O tabernáculo, né, como influenciador do povo, né, a se aproximar de Deus, é um tipo de Cristo que é o único capaz de ajudar o homem, de conduzir o homem até Deus, tá? O tabernáculo tinha essa função e todas as peças ali têm um significado que leva a esse entendimento, né? É só um olhar mais atento, que não vai acontecer agora, né? Mas a gente vai diminuir nessas dúvidas enquanto for passando aí os livros, tá? E então eles tinham que se chegar a Deus e através do tabernáculo acontecia, né? A coluna de nuvem e a coluna de fogo também como Shekinah. Shekinah é a presença de Deus, tá? É o símbolo da presença de Deus. São um tipo de Cristo, como protetor, como guia, como luz, né? Como direcionador, etc. Tá? Depois vem um esboço, que eu vou pular eles, né? Depois vem a importância, né, do livro de Êxodo, né, no sentido teológico. O livro de Êxodo é essencial para a interpretação teológica, né? Vários temas
tem base interpretativa no Êxodo, né? Vários temas que a gente viu, até a gente já viu alguns lá atrás, tá? A redenção através de um mediador, que é o mediador que eu acabei de falar ali, tá? O povo de Israel estava vivendo uma dura escravidão, né, no Egito, onde viveram muitos anos em tristeza, sofrimento e dor. Foram 430 anos, tá? Deus levantou Moisés, um tipo específico de Cristo, para libertar os cativos, né, para tirar eles do cativeiro. Aí vem a possibilidade de cair da graça, né? No livro de Êxodo, que a gente encontra exemplos típicos de um homem escolhido por Deus para introduzir o povo na terra prometida, que é Moisés, porém ele mesmo perdeu o direito de entrar e morreu antes da chegada, né? Então esse assunto é complementado, né, depois no livro de Números, de Deuteronômio, né? Deus garante que risca o nome do filho ou salvo, né, do seu livro se a pessoa pecar. Então isso está aí, tá? Veja em Êxodo 32, 33, olha o que está escrito aí, ó, embaixo aqui tem, tá? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, esse riscarei do meu livro, tá? Então isso é para refutar algumas pessoas que pregam aquelas pregação de uma vez salvo, salvo para sempre, aquelas coisas, né, todas, tá? As consequências da murmuração, outra coisa importante que às vezes a gente não considera muito a risca, o que do jeito que precisa. Após a travessia do Mar Vermelho, Israel caminhou 3 dias no deserto para encontrar água para beber, né? Não se controlando, começou a murmurar contra Moisés. E o próprio Deus falou: olha, não é com você não, é comigo, né? O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então, quando as pessoas iam a Moisés funcionava como um mediador ali, eles estavam reclamando com Deus: ó Deus, mas o Senhor deixou nós padecer aqui, né? Então Moisés era só o bode expiatório, né? Em consequência, Moisés clamou ao Senhor e recebeu em resposta de sua oração, né? Ele deu água boa ao povo, né? Derramou uma enxurrada de mandamentos também em cima desses murmuradores ali, né? Deus esperou eles murmurar e depois deu a orientação para eles. No sentido literário, né? A importância do Êxodo no sentido literário, que é como parte da literatura clássica internacional, o Êxodo é uma narração de fatos ocorridos há aproximadamente 3.500 anos. O escritor, que é Moisés, foi um literato, né, de fama mundial, né, por ter escrito muitos livros, pelo fato de escrever temas de valor permanente, né, sobre a inspiração de Deus, né. O estilo é de prosa, tá? Mas o seu conteúdo é didático, tá? De ensinamento religioso, normativo, né, diretamente para Israel e indiretamente para todos nós, para toda a igreja, né, como base interpretativa de todo o sistema que viria pela frente. A importância do Êxodo no sentido histórico também é importante, né, ultrapassa a capacidade nossa de avaliação. Em todo lugar do mundo onde se queira conhecer a história da saída do povo do Egito, né, no século XV a.C., essa pessoa vai depender do Êxodo. É só aí que ele vai encontrar detalhes, ele vai encontrar uma narração confiável. Os fatos foram narrados de modo direto, como aconteceu, sem rodeios, com poucas figuras de linguagem, com muita objetividade. Tá? Então, historicamente, é um livro fantástico. Os personagens mais importantes do Êxodo, né? Moisés, eu vou citar alguns aqui, mas são muitos, né? Moisés é o seu principal personagem, né? O primeiro período do Moisés foi 40 anos no palácio, né? São 3 períodos do Moisés. No primeiro período, né, no palácio, né, nasceu no Egito, filho de levitas, né, de Anrão e Joquebede, né, tá em Números. Ele era descendente da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Ele era levita, ocultado pelos pais durante 3 meses para não ser morto, tá? Jogado no rio Nilo, né? Salvo, depois criado pela filha de Faraó, foi educado em todas as ciências universitárias do Egito, tudo que o Egito tinha de melhor, e o Egito tinha o que havia de melhor no mundo, onde viveu esses 40 anos da sua vida, incluindo a casa dos seus pais nos primeiros dias, tá? No segundo período, os próximos 40 anos, foi em Midian, né? Ele recusou continuar sendo chamado filho da filha de Faraó, preferiu sofrer com o povo de Deus. Seu nome significa tirado das águas,
né, e foi lhe dado pela filha de Faraó. E depois de matar um egípcio, ele fugiu para Midian. Midian também é no Egito, só que do outro lado do Mar Vermelho, né? Dava-se a volta. Aí você pergunta, mas o povo de Israel passou pelo mar. E Moisés não, ele deu a volta, né? Tem uma parte seca entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Tinha essa parte seca entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. O povo de Deus não foi levado para lá no êxodo, na saída, por conta de uma guerra que estava acontecendo lá, mas provavelmente Moisés passou, foi aí, nessa parte seca, porque o caminho de Moisés era o caminho do Monte Sinai, do Monte Horebe, tá? Onde era a terra de Midian. Os midianitas moravam ali no deserto, tá? Era um povo do deserto, tá? Era do outro lado do Mar Vermelho, como eu disse, tá? E ele foi trabalhar ali como cuidador das ovelhas de Jetro, né? Que ali, os midianitas, diferente dos egípcios, eles criavam gado miúdo, né? Mesmo porque no deserto nem tem jeito de criar gado grande, às vezes, né? Dependendo do lugar, lá em Midian mesmo não dava, né? E ele casou com uma das filhas do Jetro, né? Que é Zípora, peregrinou 40 anos em Midian, né? Como pastor de ovelhas, né? Foi pai de 2 filhos, né? Gerson e Eliezer, né? Os 2 filhos de Moisés, tá? E então, o primeiro período, 40 anos no Egito. O segundo período, 40 anos em Midian, a terra de Midian, do outro lado, né? Hoje pertence ao Egito, mas naquele tempo era terra de ninguém, quem morava lá os midianitas, tá? Depois desses 40 anos, Deus apareceu a Moisés no meio do arbusto, né? No Monte Horebe, ali próximo do Monte Sinai, na península do Sinai, porque cada um dos montes ali, cada um dos picos, tinha um nome, né? Então um dos nomes era o Horebe, onde Deus apareceu a Moisés no meio do arbusto, que estava cheio de fogo, e o fogo ardia, mas o arbusto não se consumia, né? Isso concedeu para ele, né, esses poderes aí, né? E depois desse período enviou Moisés de volta ao Egito, juntamente com Arão, que falaram a Faraó, tiraram o povo da escravidão através de muita dificuldade, manifestação do poder de Deus, né? Conduziu Israel durante 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida. Essa foi a última fase de Moisés, né? Os 40 últimos anos, tá? Fez a oração mais ousada da Bíblia, né? Êxodo 32, que diz assim: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca, peço-te o meu nome do livro que escreveste. Tá? E foi aí no Êxodo que Deus responde, né, que a alma que pecar, esse vai ser riscado do livro. Né? Por causa de pequenos descuidos, ele perdeu o direito de entrar na terra, morreu e foi sepultado por Deus em Moabe, né? E o próprio Deus ocultou o corpo dele para que não fosse encontrado o lugar da sua sepultura, talvez para não ocorrer Moisés-olatria ou coisa dessa forma, tá? Mas houve disputa, né, das hostes infernais acerca do corpo de Moisés, segundo está escrito aí, tá? Bom, diz também que nunca mais se levantou, no Êxodo Deuteronômio 34, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, né, a quem o Senhor conheceu de face a face, nem semelhante ele em todos os seus sinais e maravilhas que o Senhor o enviou, né, para fazer na terra do Egito, né, a Faraó e todos os seus servos e toda a sua terra, em toda, né, a sua mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel, não só de Israel, mas também dos egípcios, de quem quiser ver, né? Contudo, Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento e o homem que alcançou mais intimidade com Deus em todos os tempos. Mesmo morrendo derrotado por não entrar na Terra Prometida, frustrado talvez, Moisés ainda assim sem o título de detém o título de maior líder humano da Bíblia, tá? Bom, aí temos na lista de pessoas importantes, temos Arão, que foi o sumo sacerdote e irmão de Moisés, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote dos hebreus, e todos os demais depois dele deveriam ser descendentes, né, da tribo de Levi, que eles eram, Moisés e Arão era da tribo de Levi, mas os sacerdotes deveriam ser descendentes de Arão, tá? E eles eram filhos de Arão e Joquebede, né, mais velho, ele era o mais velho, né, e Miriam também era filha, né?
nasceu no Egito, né, quando Israel estava em cativeiro, né, sendo 3 anos mais velho que Moisés, o Arão. Tá? Ele era a boca de Moisés, que tinha dificuldade de comunicação, né? Moisés afirma que era pesado de língua. Não estou dizendo que Moisés era gago, como alguns dizem aí. Ele disse que era pesado de língua, ele tinha dificuldade de se comunicar. As pessoas não vão me ouvir, eu falo dura, minhas palavras são duras, mais ou menos isso. Tá? Casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, né, da tribo de Judá. Isso foi Arão. Tá? Foi pai de 4 filhos, né, Nadab e Abiú. Esse Nadab e Abiú, os mais velhos, que morreram junto ao altar porque levaram fogo estranho, uma adoração diferente, algo que Deus não aceitava, tá? Em Levítico 10, 1 e 2, tá? E também os outros 2, Eleazar e Itamar, que eram filhos de Arão, tá? São os 4 filhos dele. Arão realizou alguns milagres, tem uma listinha deles aí, tá? Vocês podem ver. Bom, depois passamos para a saída de Israel do Egito, né? O poder de Deus. O sofrimento de Israel no Egito, né? Os primeiros 18 capítulos contam o sofrimento de Israel no Egito, sua escravidão, a preparação de Moisés, né? Mostra milagres das 10 pragas, o endurecimento do coração de Faraó, né? Por um lado as pragas apertavam os egípcios, por outro Deus endurecia o coração de Faraó para resistir. A gente fala, mas por que Deus fez isso? Para o milagre ser maior. Então ele endurecia para protelar, para ficar maior o milagre, né? E sofrer as consequências das suas incredulidades e das suas maldades também. Deus estava trabalhando, agindo na vida deles e estava punindo os egípcios por ter escravizado Israel, porque havia profecias, em todos os outros profetas tinha também para frente, tá? Que Deus ia usar as nações para punir Israel, mas ai da nação que se levantasse contra eles. Né? Então Deus trabalhava dos dois lados, né? Então o Egito foi castigado por conta de ter escravizado o povo de Israel, tá? O livramento de Israel dos egípcios, que é a instituição da Páscoa, foi um marco, né, importante realizado aí nesse livro, né? A saída apressada de Israel, né? O Senhor exigiu a consagração dos primogênitos a ele, né? Interessante como Deus guiou o seu povo pelo caminho através da coluna de nuvem que os protegia do calor do deserto, né, e dava direção durante o dia, né, onde a nuvem ia, o povo ia debaixo da nuvem, estava tranquilo. E a coluna de fogo que os aquecia e dava claridade e proteção, né, e calor durante a noite, né, porque na noite no deserto esfria muito, né, e às vezes eles caminhavam à noite e essa coluna era a orientação. Então eles tinham que caminhar dentro da orientação de Deus, eles não foram para onde eles queriam, eles foram direcionados por Deus. Deus tinha planejado a vitória do povo e usou Moisés para realizar o milagre da travessia do Mar Vermelho, né? Depois vem a caminhada até o Monte Sinai, né? Saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aí vai para o Monte Sinai, né? Houve ali o cântico da celebração, onde Moisés cantou e Miriam cantou, né? Celebrando a vitória, né? Eu costumo brincar que eles cantam do lado errado, a gente tem que cantar de cá, né? Confiando que a vitória vem do outro lado, né? Mas cantou do lado certo, do jeito certo, celebrou aquilo que Deus operou, isso é correto também, tá? No momento da sede, né? Depois de alguns dias de viagem no deserto, né? Vem a murmuração que eu falei para vocês ali atrás. Mas o Senhor estava com Moisés e fez a água amarga tornar em doce, né? Grande foi o milagre de Deus que operou o maná, que desceu do céu para alimentar o povo, né? Codornizes à tarde para o povo comer e se fartar. Lá em Refidim, que é o lugar chamado de refrigérios, né? Entre o Egito e o Sinai, houve um grande milagre, né? Que Deus orientou a Moisés a fazer sair água potável da rocha, né? Para aproximadamente 3 milhões de pessoas beberem, né? É muita água. Na primeira guerra, né, da jornada do deserto, foi contra os amalequitas, né, que persegue Israel, mas Josué, pelo que parece, era treinado para a guerra e derrotou os amalequitas ali em Refidim. A lei mosaica, né, os princípios divinos aí da lei, né, deixa eu dar uma pinceladinha nelas aqui. Deus fala a Moisés, ele propõe aliança, né, isso parece a autenticação da lei divina, né, na chamada de Deus para o ministério pastoral de Moisés, né, que tipifica
a chamada do Senhor, né, do Senhor Jesus, né, para a sua obra também ali, né? Então Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, né, nas tábuas da lei, né, escrita nas pedras da lei. O relacionamento com Deus é enfatizado em primeiro lugar, e em segundo, a convivência com o próximo. Eu costumo dar o exemplo da cruz, né? A haste maior, né, representa os 4 primeiros mandamentos e aponta para Deus. A haste horizontal menor representa os 6 outros mandamentos dos 10 e se refere ao nosso relacionamento horizontal de uns com os outros, comunhão com os irmãos e etc. Então, nosso relacionamento com Deus e com o próximo, tá? É assim que funcionam os 10 mandamentos, né? nas duas direções. Deus revela o poder e Moisés o seu poder, né? E Moisés se coloca no meio entre Deus e o povo, né? Houve 4 fenômenos estranhos aí diante de Moisés, em Êxodo 20, né? 18 ao 21, trovões, relâmpagos, som de trombeta. Olha, som de trombeta. Trombeta aqui não é trombeta de ferro, é chofar, é feita de chifre de carneiro ou chifre de antílope, tá? Então, o som do chifre de carneiro ali, né, era muito comum, Israel usava isso aí, essas trombetas aí. E o monte fumegando, tá? Esses acontecimentos provocaram medo no povo, né? Aí eu aponto o povo falar para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, né? Para que não morramos. Então eles ficaram com medo de morrer, de tamanho foi a manifestação, aquela coisa que aconteceu ali, aquele fenômeno, né? Vou chamar de fenômeno, tá? E aí Deus deixa diversas leis, né? Aí no Êxodo ainda, no capítulo 20 a seguir, né? Leis acerca de escravo, da violência, da propriedade imóvel, né? De semovente, leis civis, religiosas em vários aspectos, leis acerca do testemunho falso, da injúria, acerca dos deveres dos juízes. O juiz tem que ser fiel, né, pela lei, né, no 23, do descanso, né? Essas leis que vimos, essas leis civis, são leis éticas, morais, são leis importantes, tá? E temos a lei da terra. Essa lei da terra aqui é interessante, né? Foram acrescentados 10 mandamentos que são necessários chamar de legislação mosaica, não apenas decálogo, né? Porque tem mais do que 10, né? Decálogo seria só os 10. Por ocasião da primeira Páscoa foi iniciado o calendário religioso. O texto parece que Deus requer que os homens considerem a terra como se fossem pessoas dignas de descanso, né? Deixou bem claro que tinha que deixar a terra descansar, né? O objetivo era restaurar a fertilidade do solo, né? Tinha um costume pagão relacionado com essa prática, mas Israel observava o mandamento de Deus, né? Hoje, às vezes, as pessoas não, né? Se deixar a terra descansar, trabalhar nela 6 anos, descansar no 7º, 6 anos, descansar no 7º, nessa aqui, naquela lá e naquela lá, os inimigos naturais vão se multiplicar nesse ano de descanso para combater as pragas que vêm na lavoura. Então vocês sabem por que as lavouras estão infestadas de praga? Porque não cumpriu esse mandamento aí da lei de Deus, tá? Porque era um mandamento geral que todo mundo tinha que observar, né? O sábado de descanso para os judeus, já falei do sábado, né? A importância do sábado e a sua dedicação espiritual, o seu descanso, né? Essas práticas aí. E a igreja, a questão da igreja, né? Transformar no primeiro dia da semana, o que acontece é que a igreja escolheu comemorar a ressurreição de Cristo exatamente no dia que aconteceu, que foi no domingo, primeiro dia da semana, tá? Da mesma sorte, Israel tinha o dever de observar o sábado, como o Senhor tinha dado para o dia de descanso físico e devoção religiosa deles, porque era a ordem divina para eles, né? Então não houve tentativa da igreja de transformar o primeiro dia da semana no sábado cristão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A instituição de 3 festas anuais, as festas que eu já falei para vocês, nessas festas a gente detalha depois em outras situações. Deus estabelece as alianças, né, com Israel, tá? Então disse o Senhor a Moisés: sobre a mim o monte, fica lá, dar-te-ei tábua de pedra, né, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Moisés subiu, ficou na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites,
né, certamente em jejum também, ele tinha muitos auxiliares, mas Josué, que era o seu servidor, né, um tipo de auxiliar diferente, fiel, estava ali com ele em todo o tempo nessa empreitada. Bom, aí vem a construção do tabernáculo, né, a ênfase principal era a real presença de Deus, a Shekinah, tá, o plano de Deus para o tabernáculo, a partir do capítulo 25, Deus ordena a Moisés, que manda o seu povo trazer ofertas para a construção desse tabernáculo. O plano de Deus para os móveis foi revelado detalhado, peça por peça, por isso que eu disse para vocês que cada um tem um significado ainda nos dias de hoje, né? A Arca da Aliança, que é uma caixa, né? Um caixote de madeira coberto com ouro, o propiciatório, que é a tampa da caixa, que tinha 2 querubins em cima, uma mesa de propício dos pães, o candelabro, que era uma menorá, que é um candelabro com as luzes, as lâmpadas de iluminação do tabernáculo, né, as cortinas, a cobertura de pele, as tábuas, tudo foi revelado em detalhes por Deus, né, o véu, as colunas, né, o altar do holocausto, o átrio, o azeite que ia ser usado ali no candelabro para iluminar. Deus determinou tudo sobre o sacerdócio, né, capítulo 28 e 29, ele detalhou o trabalho do sacerdote, né, de ministração, escolheu Arão e seus filhos para exercer a função sagrada, né, e determinou as vestes sacerdotais, tudo que ele queria que lembrasse, né, o que ele queria. Tá? Eu deixei para vocês aqui o altar, a bacia, a mesa dos pães, a arca com o propiciatório, o altar do incenso. Tá? Então isso tudo fazia parte das cerimônias sagradas que estavam lá no Êxodo. A quebra da lei, né, e a punição de Deus por causa da idolatria. Quebrar a lei tinha punição. Por isso que eu citei a lei do sábado, tá? Porque se quebrar uma parte da lei, quebrou a lei toda. Tá? A idolatria do povo trouxe o julgamento de Deus. A intercessão de Moisés e a misericórdia de Deus, né, aí no 33. O anjo de Deus vai diante do povo, né, como garantia para Moisés. Moisés pede a Deus que a sua real presença durante a jornada seja ali com o povo, né, a sua real presença. Pede que lhe mostre a sua glória. Deus renova as tábuas da lei, porque Moisés tinha quebrado aquelas lá de nervoso no chifre da idolatria, né? E a aliança de Israel é renovada, né? E proíbe a união do povo de Deus com os idólatras, né? Para se afastar deles. Bom, aí vem o deserto no item 320, aí vocês vão ver o deserto na página 89, tá? Essa parte é meio grande, que ela é base de tudo. Eu tenho que detalhar para vocês aqui essas bases, porque daqui vai abrir entendimento para várias coisas. Tem lugar porque dá para a gente diminuir, mas não dá, né? Vamos aí seguindo. Essa é a parte mais importante, né? A parte da lei, a base doutrinária, base espiritual, base de tudo, tá? É o alicerce, né, do nosso curso. O que é o deserto? Na verdade, existem desertos na Bíblia, né? O deserto se propõe a mencionar aqui, né, uma área que se restringe limitadamente um local das peregrinações de Israel durante os 40 anos, tá? No Oriente Médio há vários desertos, os quais foram produzidos como resultado de prolongadas secas, tempos longos sem chuva, né? Eu deixei um mapa aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Tem o Mar Vermelho, tem os 2 golfos do Mar Vermelho, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, tá? O Mar Mediterrâneo. Eu disse para vocês que tinha uma parte seca entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, existia. Hoje não tem mais, porque os franceses construíram um canal de Suez ligando o Golfo de Suez ao Mar Mediterrâneo, onde passam grandes navios, né? Esse pequeno trecho foi pequeno para nós olharmos, né? Foi escavado no deserto e fez um canal onde passa grandes petroleiros ali, né? Mas naquele tempo era seco essa parte onde Moisés passou, provavelmente. Depois o próprio povo não pôde passar por lá por causa da guerra, a própria palavra diz isso. E aqui, olha só, na beira no Egito, na beira do rio Nilo, há uma fertilidade, porque o rio Nilo transborda e derrama as águas nas suas margens e inunda boa parte disso aqui. Mas para a direita e para a esquerda são desertos, e inclusive para a esquerda
está o maior deserto do mundo, né, que é o deserto do Saara, tá? E do outro lado do mar, ali entre os dois golfos ali do Mar Vermelho, nós temos o grande deserto, né? Deserto de Parã, deserto de Shur, deserto de Elim, deserto do Sinai, né? Que é na Península do Sinai, deserto de Sim, vários desertos aqui, mas é uma área muito pequena, né? E mais acima nós temos o deserto da Judéia, o famoso deserto da Judéia. Do outro lado temos deserto também, deserto da Arábia, né? Nós temos vários desertos aqui, tá? Então o deserto que a gente se refere é essa área onde o povo de Deus ficou 40 anos peregrinando e andando em círculos aí, tá? Uma foto de aparência lá do deserto, do local, lá naquele lugar, tá? Foi tirada aí do Café Torá, tá? Na internet, vocês podem observar lá. O deserto é um lugar não habitado por seres humanos, teoricamente, né? Porque tem gente adaptada morando nos desertos hoje, até hoje, tá? Algumas exceções de alguns oásis, algum lugar que existe condição de vida, tem que ter água para ter vida, né? Se tem um oásis que tem alguma água ali, tem condições de sobrevivência, e aí o povo mora. Mas a maior parte é inabitável, tá? Os meios de vida são escassos, e viver por lá, né, como Israel, durante 40 anos, é um caso especial que dependeu de muitos milagres na jornada aí, tá? Porque senão não conseguiriam, né? Parece a nossa jornada de crente, né, em direção a Deus, que depende de muitos milagres aí, né, nesse deserto da vida que nós passamos. Então tudo é um sentido figurado aí da nossa vida com Deus, tá? De forma figurada, pode-se comparar aquele deserto da Arábia como um lugar de provação, de milagre, de castigo, né, de provação também, para, né, nos recuperar aí dos nossos males, né? A maioria do povo morreu no deserto por causa das murmurações, como nós falamos do problema e da importância, né, de prestar atenção nas murmurações, porque a maioria ficou ali para trás porque murmuraram contra Deus e contra Moisés. Na conclusão do livro, né, depois de todas as experiências relatadas no Êxodo, né, Israel se considera uma nação, agora com leis próprias para guiar na jornada, né, da vida diante de Deus e dos homens. O maior segredo é que essas leis foram dadas pelo próprio Deus. Que coisa linda, né? Os homens criam as suas constituições, né, somente depois de tudo organizado e as coisas em seu devido lugar. Mas com Israel foi ao contrário, né? Deus deu para eles a Constituição primeiro, né? Para depois eles entrarem no país e tomar posse da terra que Deus tinha preparado, tinha dado para eles, tinha prometido, né? Isso é um mistério muito grande. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.